Meus amados, queridos irmãos, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas, irmão Fábio, por que toda vez o Senhor dá esta saudação? Porque é bíblico, simplesmente. Então, a paz do Senhor a todos os irmãos. Meus queridos, a lição de hoje está uma bênção. Eu peço que os irmãos assistam este vídeo até o fim, compartilhe, dê um joinha, se inscreva aquele que não é inscrito ainda no canal, se inscreva para ajudar o canal a crescer e a palavra de Deus ser pregada a outras pessoas, porque de uma certa forma é atender o idem, né? Porque todo aquele que assistir este vídeo, está aprendendo a palavra de Deus e Deus pode transformar desta maneira também. Então, estamos já na lição de número 6, onde tem como título o Filho como o Verbo de Deus. Filho de Deus, o Deus Filho, como o Verbo, como a palavra. O texto áureo da lição, o texto de ouro, que vai discernir toda a lição, encontra-se em João, capítulo 1, versículo 14. Acompanhe a leitura. Você que está sem a lição, abra a sua Bíblia no Evangelho segundo João, capítulo 1, versículo 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. O apóstolo João, o Evangelho segundo João, ele se diferencia dos outros evangelhos. O Evangelho de Mateus tem um objetivo e ele mostra, prova que Jesus é rei, apresenta Jesus como rei. O Evangelho de Marcos apresenta Jesus como servo. O Evangelho segundo Lucas apresenta Jesus como um homem perfeito. Aqui no Evangelho de João, ele apresenta Jesus como Deus, como Filho de Deus. Quando ele faz essa declaração aqui, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Está falando do nosso Senhor Jesus Cristo, está falando de Deus quando ele encarna na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o apóstolo João, já neste prólogo do seu evangelho, que vai até o versículo 18, ele já começa no princípio, né? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Quando João está apresentando esta fala, ele está se reportando, de uma certa forma, ao livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 1 e diante. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, né? Quer dizer que está falando de um princípio. Então, ele está querendo dizer que neste princípio Jesus já existia. Porque no princípio da criação, quando Deus cria todas as coisas, a palavra do Verbo, a palavra geradora, cria todas as coisas, ali Jesus Cristo, Deus, o Filho de Deus, ele já existia. Ele é Deus de Deus, desde a eternidade, de eternidade a eternidade,
sempre foi Deus. Então, o texto, a verdade prática da nossa lição, Jesus Cristo, o Verbo eterno, é a revelação plena e visível de Deus ao mundo, manifestando a graça, verdade e a glória do Pai. Então, a lei foi até Moisés. A graça e a verdade vieram com Jesus Cristo. Deus, ele se revelou de várias formas. Através da natureza, ele se fez revelar a pessoas especiais, aos profetas. As Escrituras é uma revelação de Deus, mas ele se revelou muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas. E agora nos revela através de seu Filho. Assim conta o livro aos Hebreus, a carta aos Hebreus, logo, seus primeiros capítulos. Então, a apresentação, os objetivos da lição, primeiro, é explicar a pré-existência e a divindade do Verbo. O segundo é mostrar a atuação do Verbo na criação e como fonte de vida e luz. O terceiro, ressaltar que o Verbo encarnado é a plena revelação do Pai. Então, ele se fez revelar de várias formas, Deus Pai. Mas a maior revelação de Deus é Jesus Cristo. É o Verbo encarnado. Então, no primeiro ponto da lição, o Verbo como Deus eterno. O Verbo pré-existente. O prólogo de João, 18 versículos iniciais, é chamado de hino logos. Na abertura, no princípio era o Verbo. João 1, versículo 1. As palavras no princípio lembram o texto introdutório da Bíblia de Gênesis 1, que foi que nós falamos na introdução. Claramente ensina que o Verbo sempre existiu. O Verbo sempre estava com Deus. O Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele. E sem Ele, nada do que foi feito se fez. Então, toda a criação, ela é atribuída ao Verbo. Esta é uma maneira de referir-se ao atributo da eternidade, que só Deus possui. A expressão verbo, no grego logos, designa Deus, referindo-se à divindade do Filho. Enquanto os gregos pensavam em um princípio impessoal e os gnósticos no ser intermediários, João apresenta o logos como o próprio Deus eterno, Jesus Cristo. Os gregos, o logos deles era um logos intermediário, era um logos simples, mas o logos que João está apresentando aqui no seu prólogo é um logos superior, é a palavra geradora, é a palavra que criou todas as coisas. Os filósofos daquela época, os filósofos antes de Cristo, Filo, no período neoplatônico, eles apresentavam um logos, mas um logos de uma categoria inferior. Aqui o logos que o apóstolo João está apresentando é o logos de uma categoria superior. É o Criador de todas as coisas, é o Deus Filho. Então, em João 1,14, ele diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória de unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. A glória do Pai. Esta glória de Deus, ela foi manifestada na antiga aliança, no Antigo Testamento. Mas aqui a glória de Deus está sendo manifestada. O nosso Deus, Jesus Cristo, Ele é antes de todas as coisas. Ele é o Deus eterno. Ele estava face a face com Deus.
Então, lá em Colossenses, capítulo 1, versículo 17, abra sua Bíblia e acompanhe a leitura. Ele é antes de todas as coisas. Ele é antes de toda a criação. Ele é antes da criação dos anjos. Ele é antes de tudo. Em 1 João, capítulo 1, 1 João, capítulo 5, versículo 7, está escrito: porque 3 são os que testificam do céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. Aqui a palavra é o nosso Jesus. É a palavra geradora, criadora, e o Espírito Santo. Então eles testificam no céu, eles estão juntos. São 3 pessoas distintas e divinas, coeternas, coigual, mesma essência, mesma substância. Certa vez, Jesus disse assim: eu e o Pai somos um. Está aqui no Evangelho segundo João, capítulo 10, no versículo 30. No prólogo de João, no capítulo 1, no versículo 2, está escrito assim: ele estava no princípio com Deus. Deus de Deus. Então, meus amados e queridos irmãos, o segundo ponto desta lição, ainda no segundo subponto, né? Nós apresentamos Jesus como um Deus, né? Ele mesmo está dizendo: eu e o Pai somos um. Ele falou isso para Felipe, lá em João 14, no versículo 9. Abra sua Bíblia e acompanhe a leitura. Estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Felipe? Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizem, mostra-nos o Pai. Era Deus encarnado que estava ali diante de Felipe. E Felipe não tinha atinado ainda, não tinha a noção realmente de quem era aquela pessoa que estava diante dele. O próprio Deus encarnado, o próprio Deus tabernaculado. Lá em Colossenses, capítulo 1, no versículo... Isso aqui eu já estou no ponto 3, né, do subponto 3, do primeiro ponto. Em Colossenses, capítulo 1, versículo 15, está escrito: o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Ele e Deus é uma só pessoa, mesma essência, mesma substância. É a triunidade em ação. Não são 3 deuses, é um Deus, 3 pessoas distintas, e divinas e eternas, coigual, mesma substância, mesma essência, na pessoa do Pai, na pessoa do Filho e na pessoa do Espírito Santo. Lá em Colossenses, capítulo 2, versículo 9, está escrito, vamos ler bastante versículo hoje, então fique com a sua Bíblia aberta para acompanhar a leitura. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude divina. Ele é divino, Jesus Cristo, próprio Deus encarnado. Toda a plenitude de Deus estava em Jesus Cristo também. Porque Jesus Cristo, ele foi Deus, homem, 100% Deus, 100% homem. Foi a maneira que o Pai encontrou de reconciliar nós com Ele mesmo, através do seu Filho, seu unigênito, cheio de graça e de verdade. Ele envia o seu Filho para fazer esta mediação. Então, Jesus Cristo, ele tem toda a plenitude
todos os atributos de Deus, a onisciência, a onipotência, a onipresença, a imutabilidade, a santidade, tudo está em Jesus Cristo também, porque Ele é Deus. Então, meus amados e queridos irmãos, já nos encontramos aqui no ponto da lição de número 2. Abra a sua lição. Ponto 2. O Verbo como Criador, o agente da criação. A Bíblia declara que no princípio criou Deus, os céus e a terra. É a expressão criou, traduz a palavra hebraica bará, termos reservado à atividade criadora de Deus. Então, no Antigo Testamento, em Gênesis, ainda no capítulo 1, nós iremos encontrar esta palavra, bará, criar, da parte de Deus. Em Gênesis, capítulo 1, versículo 21, acompanhe a leitura, meu irmão. E Deus criou as grandes baleias e todo réptil de alma vivente, que as águas abundantemente produziram, conforme as suas espécies, todas as aves de asas, conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. Olha só, a palavra criou encontra-se aqui neste versículo. Naquela parte Todolede, que fala sobre genealogia de criação, em Gênesis 2:4, que é a primeira, diz assim: estas são as origens dos céus e da terra, quando foram criados, no dia em que o Senhor Deus fez a terra e o céu. Ele fala primeiro da criação, depois fala em fez. Então há um trocadilho aqui, quando ele fala dos céus, criou os céus e a terra, criou os céus e a terra, depois ele fala a terra e os céus. Mas a palavra criada aqui também ela é apontada. Lá em Neemias, nós observamos essa palavra também lá, capítulo 9, versículo 6, está na lição. Tu só és Senhor, tu fizeste o céu dos céus e todo o seu exército, a terra e tudo quanto nela há, os mares e tudo quanto neles há, e tu os guardaste em vida, a todos o exército e todos os exércitos dos céus te adora. Então, na passagem aqui do Antigo Testamento, nós encontramos a palavra criar. Nós encontramos essa palavra criadora também lá no Novo Testamento, mas eu reservei aqui no Apocalipse, capítulo 4, versículo 11, um texto muito conhecido. Digno és, Senhor, de receber glória, honra, poder, porque tu criaste todas as coisas, em duas vezes, criaste todas as coisas, e por tua vontade são e foram criadas de novo, novamente, e por tua vontade, Então, já no Novo Testamento, a palavra aqui é em grego koiné, que era o grego do Novo Testamento, o grego falado naquela época. Esta palavra criar é kidzo. Mas já no grego moderno, os gregos dos dias atuais, esta palavra é poein, que é a palavra criadora também. O ponto 2, subponto 2 do ponto 2, a fonte da vida. O apóstolo João enfatiza com clareza que nele estava a vida, referindo-se ao Verbo eterno Jesus Cristo. Esta declaração revela que o Verbo é a fonte absoluta, originária de toda forma de vida, tanto física quanto espiritual. A expressão denota os autossuficiência do Verbo, uma característica específica da divindade. Jesus não depende de nada ou de ninguém para viver. Ele compartilha da mesma substância divina. Vamos ler alguns textos, referência, que o nosso
comentarista colocou João, capítulo 3, versículo 36. Abra sua Bíblia e acompanhe a leitura. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus nele permanece. Então, a vida eterna é crer em Jesus Cristo, vida eterna, porque ele mesmo disse: eu sou a ressurreição e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então eu tenho que crer no Filho, porque o Filho é que tem vida em si mesmo. Observe lá em 1 João capítulo 5, versículo 11 e 12. Acompanha a leitura. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Nós almejamos a eternidade, morar com Deus na eternidade. Mas ele enviou o seu Filho para mostrar a todos que o seu Filho, ele é a vida eterna. Lá em Atos dos Apóstolos, quando o apóstolo Paulo estava em Atenas, lá no Areópago, quando ele estava dando aquele discurso, ele viu lá um certo Deus desconhecido entre os vários deuses pagãos que os atenienses adoravam. Aí houve um Deus lá sem nome. Observe o que está escrito lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 25. Nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa. Pois ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. Ele dá a vida. Jesus Cristo dá a vida a todos e a respiração. Então ele estava mostrando, apontando para aquele povo, né, de Atenas, que ele não precisava dessas coisas, né, de estar colocando jarro, flores ali no pé daquelas estátuas e adorando. Ele disse: meu Deus não precisa dessas coisas não. Ele mesmo tem vida em si mesmo e dá vida a todo mundo, e dá respiração. A respiração é o fôlego da vida, né? Quando o Senhor criou o homem, ele soprou-lhe as narinas, né? O fôlego da vida. Então, isso está com Deus, né? Esse atributo é um atributo de Deus, é um atributo de Deus Filho, ter a vida. Lá em João 5:26, abra sua Bíblia. Porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo. Então, ele tem a vida. A vida eterna está na mão do nosso Senhor Jesus Cristo. Ninguém vai ao Pai senão pelo Filho. Ele certa vez disse que tinha o poder de dar a própria vida, de tornar a tomá-la. Ele disse que esse mandamento recebeu do Pai. Então isso é atributo de Deus, né? Isso é poder de Deus. Abra sua Bíblia em João 10, versículo 17 ao versículo 18. Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar e poder para tomá-la. Esse mandamento eu recebi do meu Pai. Então, ele foi ao Calvário, aquela cruz maldita. Ele enfrentou a cruz por livre e espontânea vontade. Não foi da força do homem, mas ele foi porque ele quis, porque ele nos amou primeiro.
Não fomos nós que amamos a Ele primeiro. Foi Ele quem nos amou primeiro. Não fomos nós que nos chegamos a Ele primeiro. Foi Ele que chegou-se a nós primeiro. Foi Ele que nos abraçou. Foi Ele que nos amou. Foi Ele que nos criou. Então Ele chega a falar estas coisas. Eu tenho o poder de tornar a tomá-la. E realmente o teve. Porque Ele foi morto, foi sepultado. Mas ao terceiro dia ressuscitou. Seu corpo não viu corrupção. Ressuscitou. E isso foi visto por muitos, com muitas e infalíveis provas, durante um período de 40 dias. Lucas foi quem escreveu isso. No ponto 2, subponto 2 da lição, a fonte de vida, na fonte da vida, né? Nós já observamos, né? Então, vamos já para o subponto 3, né? A luz dos homens. A luz dos homens. Já o subponto 3 da lição do ponto 2. Olha o que é que está escrito no subponto 3. A luz dos homens. O texto bíblico assevera que a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não compreenderam. A metáfora da luz simboliza o caráter de Deus, porque nele não há trevas algumas. Neste contexto, Jesus é apresentado como a luz verdadeira. Ele não apenas possui luz, ele é a própria luz. Ele dissipa as trevas, ilumina os perdidos e revela o pecado. A declaração, as trevas não prevaleceram contra ela, né? Uma declaração, está na NAA. Mostra que, na nova versão atualizada, João 1,5, né? Mostra que as forças do mal não têm poder sobre Cristo. O verbo grego, né, para falar compreender, né, para expressar essa palavra, é o verbo, no grego está katalambano, verbo conhecido, pode ser traduzido como compreender, né, apoderar ou dominar. E nesse caso, expressa que as trevas do pecado não podem resistir à luz. Compreender. Vamos ler alguns textos. O primeiro, né, que foi 1 João 5. E esta é a mensagem que dele ouvimos e anunciamos, que Deus é luz e não há nele trevas nenhuma, né? Não há nele mácula, não há nele pecado, não há nele mancha. Jesus, ele foi o nosso Cordeiro Imaculado. Na antiga aliança, o sumo sacerdote, ele sacrificava um animal imaculado e oferecia a Deus para a purificação do pecado do povo. Fazia isso uma vez ao ano. Mas o nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Cordeiro Imaculado, né, ele foi imolado antes da eternidade. Fala assim o livro do Apocalipse. Então, ele é luz de luz. Lá em João, capítulo 8, versículo 12, está escrito: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Ele falou isso, o nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. Quem está enxertado na videira não andará em trevas. Quando fala de trevas, fala do pecado, fala das concupiscências deste mundo, fala daquilo que é referente ao pecado. Então ele diz: terá a vida eterna. Lá em João 3,19, acompanha a leitura. E a condenação é esta:
que a luz não veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas que a luz, porque as suas obras eram más. A luz veio ao mundo. Jesus Cristo disse: eu sou a luz do mundo. O Verbo encarnou, o Verbo tabernaculou. Deus habitou entre nós. Deus, ele preparou tenda para morar novamente conosco. Como foi lá na antiga aliança, assim foi também no Novo Testamento. Lá em João 1,5, ele diz: e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam, né? O verbo novamente, catalambó, é isso? Compreender, catalambano, não pode alcançar, né? Não compreende, não resiste. Em Romanos, capítulo 13, versículo 12, está escrito: a noite é passada e o dia é chegado. Rejeitamos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz, as armas da palavra, a palavra de Deus, aquilo que nosso Senhor Jesus Cristo falou quando no seu ministério terreno. Então ele era a própria luz, ele estava nele toda a plenitude de Deus, nele habitava. Vamos já para o ponto de número 3, o verbo como revelação do Pai. A encarnação do verbo. João também apresenta o verbo como supremo meio de auto-revelação do Pai. O verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, né? João 1,14. Esta afirmação marca o ponto culminante da revelação divina. O verbo se tornou homem sem deixar de ser Deus. Lá em Filipenses, capítulo 2, versículo 6 e diante, diz que ele sendo Deus, não teve como usurpação ser igual a Deus, né? Mas esvaziou-se de si mesmo, né? Tomou forma de homem, achando na forma de homem, né? Humilhou-se a si mesmo, até a morte de cruz. Por isso que Deus o exaltou soberanamente e deu-lhe um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho que há no céu, que há na terra e que há debaixo da terra, que toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Jesus Cristo é Deus. Jesus Cristo é Deus homem. Jesus Cristo é diferente do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo é só homem. Jesus Cristo é diferente do Pai. Jesus Cristo é diferente do Espírito Santo. Por quê? Porque Jesus Cristo é Deus homem. Veja que mistério profundo. A gente não consegue compreender, mas a gente sabe que há uma profundidade tamanha. Nós vemos agora em parte, né? Como espelho, mas um dia nós veremos face a face. Nós, amados, agora somos filhos de Deus e não sabemos o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos igual a Ele, porque assim como Ele é, o veremos. Aí nós iremos ver realmente como Ele é, a glória dEle. Ele esteve aqui no seu estado de humilhação, né? Ele foi, de uma certa forma, ele foi submisso ao Espírito Santo, ele se submeteu às ordens, né, dos homens, às leis dos homens, mas ele agora está no seu, Jesus Cristo exaltado. Estevão teve esse privilégio de ver ele exaltado. O apóstolo João também teve este privilégio de ver ele exaltado. Ele disse: quando vi João falando, e vi uma voz de detrás de mim que dizia: o que veio escreve no livro, uma das 7 igrejas que estão na Ásia, né? Fala Éfeso, Esmina, Pérgamo, Sardes, Tiatira, Filadélfia, lá do céu. Ele fala das 7 igrejas da Ásia menor, né? Igreja maior. Quando ele
Diz, e virei-me para ver com quem falava comigo. E quando virei-me, vi um semelhante ao filho do homem, vestido de uma roupa comprida, né? Um cinto de couro. Né? Ele disse que quando viu, caiu como morto. A glória dele, ninguém aguenta. Cair como morto. Interessante essa glória, né? No Antigo Testamento era chamado de Shekinah. Lá em Êxodo, capítulo 25, do versículo 8 e 9, acompanha a leitura. E me farão um santuário, e habitarei no meio deles, conforme tudo que eu te mostrar, para modelo do tabernáculo, e para modelos de todos os seus móveis. Assim mesmo fareis. Então, o próprio Deus que está determinando. Fareis um tabernáculo para eu habitar no meio de vocês. Jesus Cristo tabernaculou. Deus habita novamente no meio do seu povo. Jesus veio e implantou o reino de Deus. Então, aqui esta glória, né, é chamada de Shekinah, né, que é quando Deus se apresentava, quando Deus ali no tabernáculo, era o Shekinah, é a sua presença, né, o seu poder, a sua glória. O apóstolo Paulo diz, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de verdade, cheio de graça e de verdade. Em Êxodo capítulo 40, do versículo 34 e 35, está escrito: então a nuvem cobriu a tenda da congregação, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo, de maneira que Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porquanto a nuvem ficava sobre ela, e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. A glória do Senhor, a presença de Deus, enchia o tabernáculo. Grande poder. Certa vez, Moisés sobe para receber as tábuas da lei. E quando ele desce com o rosto cheio dessa luz gloriosa, que o povo não conseguia olhar para a face de Moisés. Mas aquela luz de Moisés era uma luz emprestada. E esta luz suprema, nosso Pai, ele enviou o seu Filho, né? E ele mesmo disse, eu sou a luz do mundo. Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Então, ele e o Pai é uma só essência. Pessoas distintas, mas qual é a mesma substância, né? Os mesmos atributos, os atributos naturais, né? Os atributos morais do Pai está no Filho, está na pessoa do Espírito Santo. Lá em Êxodo, capítulo 33, versículo 20, está escrito: e disse mais, não poderás ver a minha face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. É aquela passagem que Moisés ele suplica a Deus, né, para ver Deus, mas se ele visse a Deus, ele não ia viver, como o próprio Deus falou aqui. Ele vê Deus só pelas costas, através de uma fenda de uma rocha. Mas ele se revela no Novo Testamento, na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. O privilégio deste apóstolo de ver Deus Filho, tanto no seu período de humilhação, como no seu período de exaltação, né? Foi realmente um grande privilégio. Ele viu Jesus e andou com Jesus. Ele, como discípulo amado, debruçava a cabeça nos seios do Mestre. Que privilégio deste apóstolo João. Então,
a nossa esperança é essa. A gente vê agora nublado, né? Como no espelho, mas um dia veremos face a face. Essa é a esperança. É a esperança de um dia estarmos com Ele e glorificá-lo para toda a eternidade. Meus irmãos, que lição maravilhosa, que lição abençoada. Eu queria que os irmãos acompanhassem a sinopse do capítulo 3. O Verbo encarnado revela de forma plena o Pai, manifestando a graça e a verdade. É a revelação plena do Pai na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus nos abençoe, meu irmão, e que nos dê o privilégio de no próximo de estarmos juntos novamente na próxima lição, a lição de número 7, onde tem como título a obra do Filho. A paz do nosso Senhor Jesus Cristo a todos. Fiquem com Deus e, se Ele permitir, iremos ter novamente este encontro abençoado, meus irmãos. Não se esqueça de dar um joinha, de compartilhar. Aquele que não é inscrito, se inscreva no canal. Deus abençoe a todos.